Putin, para surpresa, eu diria de 0 pessoas, é reeleito como presidente da Rússia com 87,3% aproximadamente dos votos. O que significa isso para o conflito entre Rússia e Ucrânia? Para a Rússia, quais são os objetivos do Putin, agora com 30 anos aproximadamente aí no governo, e claro, quais foram as repercussões internacionais. Inclusive com Putin colocando uma proposta polêmica da criação de uma zona tampão na Ucrânia. O que será que isso significa, hein? A gente tem também, pessoal, notícia importante da China, que compra a briga do lado dos russos e garante que uma proposta de paz entre Rússia e Ucrânia deve contar com uma reunião com os russos participando, embora pareça bastante evidente isso, a Europa não curte muito essa ideia. Vamos ver o que Xi Jinping vai conversar com Macron e também falar um pouquinho, pessoal, sobre as declarações da Romênia e da própria OTAN, que garantem que a maior base militar dessa organização da OTAN vai ser criada a 130 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Quais são as repercussões? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a proposta do Macron de cessar fogo. Pois é, galera, uma semana ele fala sobre colocar tropas da OTAN e depois ele fala sobre um cessar fogo, mas claro, uma condição extremamente específica. E para finalizar também falar um pouquinho sobre o Níger, que depois de expulsar as tropas francesas, agora confirma a expulsão das tropas dos Estados Unidos. Quem gosta muito disso? Os russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, link na descrição, plataforma Esfera, você vai ter tudo o que você encontra. Se você quiser uma plataforma completa de humanas, se quiser aulas de Geografia, Geopolítica, Atualidades, pessoal, tudo o que você mais precisar. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo. Bom, primeiro assunto, galera, que se faz relevante está ligado à reeleição do Putin. Ele foi reeleito com 87,3% dos votos, uma votação, assim, extremamente emblemática, né? Que a vitória do Putin aconteceu, acho que não tinham dúvidas. Os principais opositores, ou eles estão presos, ou foram extraditados, ou, inclusive, eles não puderam concorrer por algumas alegadas ali fraudes, né, no sistema de contabilização de votos, na colheita de assinaturas e tal, para, de fato, referendar a sua candidatura. Então, eram 3 deputados que nunca foram contrários às ideias do Putin, que tinham, inclusive, apoiavam a guerra da Ucrânia, que estavam concorrendo contra o Putin muito mais popular. Então, Putin ele acabou tendo os seus 87, quase 88% dos votos e fez um discurso de campanha bastante enfático. Lembrando, galera, que a gente teve sim protestos, tá, que aconteceram. O Putin falou que todos eles serão punidos exemplarmente, visto que eles não estavam contribuindo para que, de fato, as eleições na Rússia acontecessem de maneira justa. Então, algumas tintas foram jogadas, a gente teve até disparada de um coquetel Molotov. Claro que na maior parte, galera, foi de maneira pacífica, tá? Mas algumas áreas a gente teve alguns protestos aí importantes acontecendo, inclusive de apoio a Navalny. E o Putin, no seu discurso de vitória, ele deu uma série de declarações bastante emblemáticas. Ele deixou bem claro, pessoal, por exemplo, que a partir do momento em que a França discute colocar tropas dentro do território ucraniano, o mundo está um passo mais próximo da Terceira Guerra Mundial. Se a gente juntar com as declarações que a China deu semana passada, que o Kim Jong-un fala constantemente, inclusive a própria OTAN, reacendendo essa retórica de agressão nuclear e tal, é óbvio, galera, que isso causa um certo medo. Novamente, ele deixou bem claro, tá, que não é a intenção da Rússia. A Rússia não vai fazer um ataque nuclear ou coisa que valha. Mas que se de fato a OTAN colocar tropas, estaremos mais próximos de um conflito direto. E lembrando, galera, que por mais assim que ele tenha sido reeleito, e era meio esperado isso já, foi uma reeleição com uma margem bastante folgada, né? Talvez as pesquisas indicassem ali 80, 80 e poucos, tal. Claro, pessoal, que não sabe exatamente a lisura das eleições, né? Mas 87%... Isso referendo, inclusive, talvez a convocação de mais reservistas, porque geralmente você fica um pouco reticente em convocar reservistas se você sabe, cara, que a pressão popular vai ser muito grande. Porque, sei lá, uma coisa é o voluntário, o exército, e combater na Ucrânia, se ele compactou com as ideias, se ele quer ganhar dinheiro com o conflito, enfim, né? Cada um tem ali os seus motivos. Outra coisa, sei lá, eu, por exemplo, sou reservista brasileiro. Aí o Brasil vai lá, se envolve num conflito, e aí o Brasil me convoca, sendo que eu sou mão de obra ativa, não tenho nada a ver com questões militares, entendeu? Eu não queria participar de um conflito, e
e eu sou obrigado a ir para a guerra. Entende que são coisas bastante diferentes, né? Mas essa popularidade tão grande pode fazer com que ele sinta mais confortável para fazer novas mobilizações. Outro ponto, pessoal, importante é que ele deixou bem claro que a Rússia ela não será intimidada, que a Rússia está arrasando os seus inimigos, claro, os ucranianos, e que sempre tentaram fazer agressões, separações, fragmentações do território russo, e eles, o Ocidente, não vão conseguir fazer isso. E a popularidade do Putin, enquanto a Rússia vai massacrando seu adversário no campo de batalha, segundo Putin, deixa bastante evidente a vitória novamente dos russos. Falou também, pessoal, um pouquinho sobre o Navalny. O Navalny, né, que foi alvo ali de protestos, tal, enfim. E inclusive que o Biden já falou que a culpa é dos russos, a Alemanha também foi nesse caminho, a França, enfim. Todas as principais potências ocidentais culparam Putin. Ele falou que foi uma fatalidade, que ele ficou bastante triste que o Navalny ele faleceu e que ele inclusive tinha feito uma proposta de troca de prisioneiros. Só que infelizmente o Navalny morreu antes de fato realizar a troca. E que a única condição que ele impunha para o Navalny era que ele de fato nunca retornasse ao território russo. Ah, professor, você acha que ele ficou triste? Ou você acha que foi a Rússia que acabou, né? Enfim. Cara, pra mim são situações muito estranhas do falecimento. Ele estava muito bem, depois ele foi dar uma volta na prisão, dar uma volta ali, né? No dia ensolarado, voltou, acabou passando mal e faleceu, sob condições estranhas. O corpo dele demorou para ser liberado. Então, se fosse perguntar pra mim, professor, o que você acha? Eu acho que o Estado russo tem algum tipo de relação com isso. Até porque coisas parecidas já aconteceram com oligarcas, enfim, que criticavam o governo Putin. Mas, de novo, uma coisa é o Ricardo achar, que não adianta nada, outra coisa são as consequências geopolíticas do fato, né? O Putin fala que não, que é uma fatalidade, que ele não queria a morte do Navalny. Deixou, pessoal, bem claro também que já tem militares da OTAN no território russo, no território ucraniano. Até porque as tropas russas, segundo ele, ouviram as tropas do lado da Ucrânia falarem inglês e francês. E que ele sabe que tem uma intervenção direta, pelo menos, da Inglaterra e da França. Lembrando que isso coincide muito com uma declaração que a própria Alemanha deu, tá? Falando que não ia mandar os mísseis Taurus para a Ucrânia, porque um míssil de 500 km de alcance poderia chegar no território russo, então poderia ser considerado uma agressão direta, né, da Rússia, aliás, da Alemanha contra a Rússia, e também porque precisaria colocar militares lá para operar os mísseis, a parte da inteligência, da programação, coisa que os seus parceiros fizeram, mas que a Alemanha não faria. Penso em parceiros que mandaram mísseis de longo alcance, cara, são os ingleses e os franceses, né? E talvez os americanos também. Não, de fato, com as tropas combatendo, mas com a parte da logística, a parte da retaguarda, vamos colocar, para liberar os militares ucranianos. Então, assim, foi um discurso de vitória, né? Falou assim, olha, estamos juntos novamente, o povo russo escolheu o Putin. Lembrando, galera, que as áreas que também estão sob ocupação, sob invasão da Rússia, também votaram, tá? Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e a própria Crimeia. E claro que isso reverberou pelo mundo. Enquanto a gente teve países como Cuba, como Nicarágua, como China, o próprio Papa também, né, por exemplo, parabenizando o Putin, grande parte dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos, eles não reconheceram. A gente teve, por exemplo, os Estados Unidos deixando bem claro que as eleições não foram livres e muito menos justas. E nisso o Putin respondeu também. Falou assim, olha, país que não tem democracia é os Estados Unidos, em que a perseguição jurídica contra o principal opositor, muito possivelmente se referindo, claro, né, ao Trump, e falando também, cara, que o voto pelo correio é uma coisa que invalida o processo eleitoral e não deixa o voto tão justo como é na Rússia com as urnas e com o sistema de internet que, segundo Putin, é muito mais seguro que o voto pelos correios. Ou seja, né, ficou uma briga para saber quem era mais democrático aí das eleições. Mas o Putin, cara, considera, né, ele inclusive falou, tá, olha, não tem preferência sobre quem vai ser o candidato dos Estados Unidos, porque destruir a Rússia é uma política de Estado americano, não uma política de governo. Eu, particularmente, cara, acho diferente, tá? Pelas declarações que o Trump deu, tá certo que uma coisa é candidato, outra coisa enquanto, de fato, se ele for presidente. Mas para a Rússia parece muito melhor o Trump presidente do que exatamente o Biden, pelo menos pelas declarações. Enquanto isso, a gente teve a Alemanha, por exemplo, chamando de pseudo-eleição e o Reino Unido deixando bem claro que a Rússia, obrigando as regiões ocupadas, invadidas, a participarem do pleito, demonstra não querer a paz. Mas uma das coisas, galera, que eu pesquei aqui, ó, que eu achei bem interessante trazer para vocês, foi um trecho da fala do Putin, que ele falou que existe a possibilidade da criação de uma zona tampão.
Professor, como assim uma zona tampão? A gente teve nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, né? Incursões contra o território da Rússia. Você pega ali, galera, Belgorod, por exemplo, e outros territórios, até com incursão militar de alguns voluntários, né? Alguns, vamos colocar assim, entusiastas do regime ucraniano, que são dissidentes da Rússia. Eles formam uma espécie de coalizão paramilitar e fazem ataques ao território russo. E eles conseguiram fazer, assim, alguns ataquezinhos e depois já voltam, né? Grande parte foi morta, inclusive, até pelo Estado russo. Mas a questão é que isso cria uma zona de periculosidade em áreas de civis, segundo a Rússia. Então, pode ser necessária a criação de uma zona tampão. Quando a gente fala de uma zona tampão, é uma região que possivelmente vai ter um domínio militar dos russos, mas será uma zona ou desabitada ou habitada por ucranianos, mas controlada pela Rússia. Possivelmente é isso que ele está se referindo, tá? Muito possivelmente uma zona desabitada. A grande questão é que ele quer se prevenir de ataques. Se a gente fala, por exemplo, de mísseis, de canhões, de artilharia, por exemplo, a gente, não mísseis de longo alcance, né? Mas a gente pode estar pensando numa distância aí de, vamos colocar, uns 40 até uns 60 quilômetros de distância no máximo. Quer criar uma zona tampão, um limite das regiões ucranianas para as regiões russas, com um hiato aí entre as duas partes de 60 quilômetros, já é pesado. Agora, se a gente pega de mísseis de longo alcance ou até mesmo os ataques com drones, os drones ucranianos que estão atacando refinarias, prédios ali, cara, às vezes eles pegam em 800, 900, 1.000 quilômetros de distância das posições ucranianas. Então a Rússia vai querer se proteger dos drones também? Essa zona tampão vai ter 1.000 quilômetros de largura? Não dá para saber exatamente quanto que isso vai acontecer. Mas foi um discurso importante e que pode mostrar as futuras pretensões da Rússia. Até a gente teve, né, pessoal, o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, ele deixando bem claro que o Acordo de Minsk, por exemplo, ele previa inicialmente isso. O Acordo de Minsk, para quem não lembra, depois que a Rússia ela invade o território da Crimeia, era natural que Donbass, que é uma região de maioria russa, também fosse alvo dos russos. E a Ucrânia sabia disso. Então foi feito um acordo mediado pela Alemanha, mediado pela França, em que a Rússia não incentivaria e nem invadiria a região de Donbass, incentivaria o separatismo, e os ucranianos dariam um pouco mais de liberdade para os russos que ali vivem. Na prática, vamos deixar bem claro, tá? Nenhum dos dois lados cumpriu a sua parte no Acordo de Minsk. A Rússia, sim, incentivou o separatismo, enquanto isso os ucranianos, sim, perseguiram os russos que ali estavam. A própria Angela Merkel e o Hollande, por exemplo, ex-presidente, ex-líder francês, eles deixaram, galera, bem claro, tá? Que a ideia era atrasar um conflito iminente para dar tempo de armar os ucranianos. O Acordo de Minsk ele foi, de fato, uma farsa. E que uma das coisas que o Acordo de Minsk ele pregava era uma zona tampão em relação a Donbass. Ou seja, a Ucrânia estaria proibida de colocar munições ou armamentos de grande porte numa zona ali de uma determinada quilometragem em relação a Donbass. Segundo os russos, eles não cumpriram. E agora eles vão fazer cumprir à força essa zona tampão. Galera, isso pode indicar o futuro, tá, do conflito na Rússia. Até porque está cada vez mais se debatendo a possibilidade de uma conferência pela paz. Inclusive até com local, tá? Vai ser na Suíça. Em Berna é onde tem se especulado. A grande questão é que Estados Unidos e União Europeia não querem a participação da Rússia nessa conferência pela paz. E aí a China, que é colocada como uma grande representante do Oriente, talvez participaria dessa reunião. Só que a China deixou bem claro, a gente não aceita algum tipo de conferência que debata a paz entre Rússia e Ucrânia sem a presença dos russos. E nesse ano está celebrando os 60 anos da relação entre China e França, entre Xi Jinping e Macron. E a China vai fazer a primeira viagem, depois da pandemia, em direção ao continente europeu, justamente em direção à França. A França que está cada vez com uma retórica mais agressiva em relação à possibilidade de colocar tropas da OTAN na Ucrânia e por aí vai. A China deixou bem claro que um dos aspectos da reunião que vai ser tratada é justamente a possibilidade da formação dessa cúpula de paz, mas com a participação da Rússia. A relação entre Rússia e China está muito próxima, né? Principalmente nos últimos anos. Eu sempre costumo falar e lembrar vocês que os dois chegaram a trocar medalhas de melhores amigos e prometeram cooperação em todas as áreas, no âmbito social, no âmbito cultural, no âmbito econômico e no âmbito militar. Penso eu, tá, pessoal, que pelo menos nas declarações, caso a OTAN faça uma retórica um pouco mais agressiva contra os russos, a China
pode comprar, talvez não a briga enviando militares, mas comprar a briga no sentido de dar declarações mais fortes também contra os Estados Unidos e também contra a OTAN. Não acho que a China fará algum tipo de intervenção militar mais forte, porque não é o momento ainda para os chineses. Os chineses ainda estão com a sua nova rota da seda, investimentos, infraestrutura, fechando parcerias com a União Europeia e tal. Então acho que quando eles tiverem os seus tentáculos espalhados, vamos colocar assim, vai pelo mundo, aí sim é hora de partir para cima, né, de Taiwan, reconfigurar a nova ordem geopolítica internacional, tendo os BRICS talvez como o principal expoente desse novo momento de liderança de China e Rússia, que vão querer fazer uma bipolaridade, aí sim, de fato, talvez até mesmo militar, com o bloco ocidental. Além disso, pessoal, a gente teve também declarações importantes da Romênia e da própria OTAN da construção da maior base militar da organização militar. Olha que interessante, hein? Essa base militar vai estar na Romênia, numa cidade chamada de Constana. Fica próximo ali, pessoal, do litoral do Mar Negro, a mais ou menos 130 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Segundo as declarações, tá? Podem ser abrigados ali cerca de 10 mil militares, inclusive com a presença de familiares. Vai ser quase um complexo militar, mas também com centro para recebimento, assim. Vai ter hospitais, vão ter áreas de lazer, vão ter até escola, jardim de infância, galera, toda uma infraestrutura preparada para receber os militares. A 130 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e muito próximo do Mar Negro, uma região bastante diplomaticamente, né, geopoliticamente importante, inclusive para os russos, em que os russos, sim, sofreram grandes danos por conta dos drones marítimos atacados ali pelos ucranianos, que afundaram embarcações russas. A Ucrânia fala de 1/4 a 1/3 de toda a frota marítima russa do Mar Negro que foi afundada pelos seus ataques com drones, agora com uma base militar. Cara, é óbvio que isso é estratégia militar para conter o avanço dos russos. Essa base militar ela vai contar com investimento de mais ou menos 2,5 bilhões de euros e mostra uma tendência de expansionismo da OTAN para o lado oriental da Europa. E para finalizar, pessoal, últimas duas notícias importantes. O Macron, ele anunciou que ele vai querer fazer um cessar-fogo. Professor, mas você falou até agora que ele estava querendo colocar tropas da OTAN no território da Ucrânia, que não existem linhas vermelhas para ajudar o Zelensky, que a Europa, se perder da Rússia, aliás, se a Ucrânia perder da Rússia, é uma derrota também do continente europeu? Pois é, só que tem uma coisa que está impactando. Qual, professor? Esse ano, a gente está no ano que é o ano bissexto, e coincidentemente, porque a cada 4 anos também, todo ano bissexto é ano de Olimpíada. Esse ano nós teremos Olimpíadas. Olimpíadas serão disputadas na França. O Macron, galera, temendo algum tipo de repercussão negativa, até mesmo para a questão do turismo, enfim, e até por conta das declarações mais enfáticas que ele vem dando, ele já deixou bem claro que ele vai tentar negociar com os russos um cessar-fogo, pelo menos no período das Olimpíadas. Professor, você acha que vai rolar? Eu particularmente acredito que não, porque se eu fosse o Putin, eu não estaria muito motivado a fazer um acordo com o Macron. O Macron, como eu falei, vem tendo uma retórica de intervenção maior da OTAN no território ucraniano. O Macron critica fortemente a postura do Putin e com todas as críticas que devem ser feitas, tá? A gente tem que deixar bem claro isso, mas tem uma análise muito mais geopolítica do que moral que eu tô fazendo aqui. Vem tecendo críticas ao Putin. A própria Rússia, ela está banida das Olimpíadas, então vai disputar de novo, né? O Comitê Olímpico Russo, não vai ser a Rússia exatamente. E, galera, convenhamos qual é a motivação para o Putin aceitar. Nesse momento em que a Rússia está avançando no campo de batalha porque a Ucrânia não está conseguindo grandes ajudas, principalmente dos Estados Unidos, não, então já que a França pediu, a França que é super minha amiga, hein? O Macron não vem tendo uma retórica mais agressiva, tal, não, tá super tranquilo. Então, Macron, você pediu, tamo junto, hein? Porque eu quero respeitar uma celebração que existe da Olimpíada, que eu nem fui convidado, sendo que você fala em colocar tropas da OTAN no meu território. Então, eu, particularmente, acho que não vai rolar. O Putin falou, tá? Até no seu discurso de vitória, falou assim, não, pô, beleza, a gente aceita fazer uma negociação porque a gente tá afim de um cessar-fogo. A gente quer um período de estabilidade. Quem não concorda são os ucranianos. Só que, claro, seguindo os interesses da Rússia. Penso eu, tá? Interesses da Rússia. Ele está falando de uma da Ucrânia, que é tirar o Zelensky do poder, uma desmilitarização, que é não deixar a entrada para a OTAN do território da Ucrânia, e também a garantia, pessoal, que todos os territórios, Lugansk, Donetsk, enfim, vão ficar sob domínio russo, e talvez agora até com uma zona tampão, sabe-se lá de quantos quilômetros, 40, 50, 1000 quilômetros, o Putin não deixou muito bem claro. Não acho que as condições serão aceitas.
E agora sim, galera, para finalizar, né, a última notícia mais relevante aí, que a gente teve a notícia da expulsão por parte do Níger, que faz parte de um conjunto de países do Sahel, junto com o Burkina Faso, junto com o Mali, até mesmo o Sudão, que passaram por revoluções, ou golpes, ou os dois, tá? Que tiraram governos mais aliados do Ocidente e colocaram governos mais aliados da Rússia. Lembrando que o Grupo Wagner, ainda quando era liderado pelo Prigozhin, e agora sobre os mandos do Grupo Wagner, do Ministério da Defesa da Rússia, ou seja, sob o Estado russo, ele teve sim forte participação no financiamento desses grupos opositores. A gente sabe que grande parte desses países, eles tinham principalmente uma influência francesa, mas também dos Estados Unidos. E a alegação era que eles estavam recebendo essas bases militares, ou bases militares americanas, francesas, para conter o jihadismo que acontece no continente africano. Cara, convenhamos, né? Os Estados Unidos e a França não se interessam em países que não tenham muitos recursos naturais. Vocês realmente acham que a instalação de bases militares é porque eles estavam querendo combater o extremismo tadinho da população do Mali? Galera, claro que não, né? São interesses comerciais. Da mesma maneira, hein? Você acha que a Rússia agora tá apoiando essas revoluções ou esses golpes militares? Porque, nossa, tadinho, eles estão sendo imperializados pelos Estados Unidos e pelos franceses. Claro que não, né? É porque a Rússia quer ser a nova potência imperialista. Isso tem que deixar bem claro. Então a gente teve, pessoal, a saída do Bazoum, por exemplo, muito mais aliado com o Ocidente, para a ascensão do general Tiani, que já colocou que a Rússia é uma grande parceira. Assim como outros países, o Traoré, por exemplo, fizeram declarações muito parecidas com isso. A expulsão dos 2.000 militares franceses do Níger, que aconteceu há poucos meses atrás, e agora a confirmação de mais 1.000 militares americanos expulsos do território do Níger, consolidam o fortalecimento da Rússia no território africano. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.